Não é segredo para ninguém que as praias são alguns dos destinos mais procurados por aqueles que desejam passar as suas férias em um espaço calmo, além de um espaço calmo, bonito e também de clima agradável. Bom, no entanto, às vezes estes animados turistas podem encontrar coisas muito incomuns no litoral. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto, tá? Conheça agora as 5 coisas assustadoras encontradas nas praias. O peixe-futebol. A espécie rara do peixe-futebol foi encontrada na costa de uma praia no mês de maio lá na Califórnia, que fica lá nos Estados Unidos. A criatura sobrevive somente no fundo das profundezas escuras do oceano. Bom, a informação veio por meio de uma postagem do Parque Estadual Crystal Cove, que compartilhou aí imagens deste peixe. Ver uma verdadeira espécie como essa intacta é muito raro, e não se sabe aí como ou por que esse peixe acabou na costa marinha. O peixe-futebol do Pacífico é uma das mais de 200 espécies de tamboril, comumente conhecido como peixe pescador, e possui aí dentes afiados e pontiagudos similares aí a cacos de vidro. Devido ao tamanho da criatura e sua formação óssea, uma estrutura no topo da sua cabeça que emite luminosidade para atrair presas na escuridão, o Parque Estadual se diz tratar de uma fêmea. Bom, a postagem acrescenta que as fêmeas podem chegar até 60 centímetros, enquanto os machos são um pouco menores, com até 25 centímetros. A função do peixe macho é apenas para ajudar na reprodução da espécie. Os machos se agarram à fêmea com os dentes e tornam-se parasitas sexuais, eventualmente aí coalescendo com a fêmea até que nada reste de sua forma além de seus testículos para sua reprodução. Cara, que bizarro! A espécie já foi representada em animações da Disney como Procurando Nemo, quando Merlin e Dory são atraídos por uma luz na cabeça do predador. O corpo do peixe-futebol está detido pelo Departamento de Pesca e Vida Selvagem da Califórnia para que seja então estudado de acordo com o KFSN, o cemitério no Atlântico. Bom, olhando de cima, ela parece uma grande lombriga perdida no mar aberto. De perto é como se fosse um lugar exótico cheio de curiosidades e lendas. No meio de muitos apelidos, ela é na verdade a Ilha Sable, ou Ilha Sable. Apesar de estar a 200 quilômetros de distância do continente, ela faz parte de um pequeno grupo de ilhas mais afastadas lá do Canadá. Um dos principais motivos pelas quais a ilha é famosa são os vários animais que a tornam um lugar único. Pois é, além disso ela foi o destino de milhares de embarcações que naufragaram no local ao longo dos séculos, tornando-se assim bastante obscura e também bastante enigmática. Apesar de também ser conhecido como Ilha das Sombras, Sable é popularmente conhecida como o Cemitério do Atlântico. Pois é, ao longo dos séculos muitos navios naufragaram no local. Desde 1583, mais de 350 naufrágios já foram parar por lá. O motivo que levou os navios para a ilha foi que o local é muito rico para a pesca, além de estar também diretamente ligado no caminho entre a navegação entre a América do Norte e também a Europa, o que leva muitos navios a passar em seus arredores. Cadáver ou manequim. No ano passado, imagens misteriosas aterrorizaram os moradores de uma região da Flórida lá nos Estados Unidos. Quem passava pela praia de Perdido Cay se deparava com uma cena realmente apavorante, pessoal. Pois é, aparentemente um corpo completamente coberto por crustáceos e algas. Para piorar, o suposto cadáver estava sem o seu... Isso aqui, pessoal, sem a sua cabeça e sem os seus braços. A situação rapidamente viralizou entre os moradores, turistas e também internautas, já que as fotos foram postadas na sua rede social lá no Facebook. A cena horrível foi descoberta por Kathleen, uma voluntária da organização Ocean Hour, segundo uma das filiais da rede televisiva CBS e WKRG. Uma pessoa chegou até mesmo a contatar a polícia. No entanto, a instituição não governamental esclareceu o caso e tranquilizou os moradores desesperados resistentes aí, na verdade residentes daquela região, após ver aí a proporção na qual as fotografias estavam ganhando. Na verdade, tratava-se de um manequim que havia sido retirado do mar. Cara, dá pra acreditar uma coisa tão simples e básica, né? Pois é, em uma postagem no Facebook, a Ocean Hour comentou sobre a situação. Ela falou assim, ó: quanto tempo ele esteve na água coletando crustáceos à vida marinha? Pois é, por muito tempo. E finalizou dizendo que estamos muito felizes por não se tratar de um corpo de verdade. Criatura sem olhos. Em fevereiro do ano passado, foi encontrada uma carcaça muito curiosa na praia de Destiladeiras, lá no México. A criatura não identificada parecia ter uma cabeça de golfinho, mas os seus dentes eram mais na verdade aí do que afiados e curvos do que o de um golfinho comum.
Além de tudo isso, ele não tinha barbatanas e também não tinha os seus olhos. Moradores do local especulavam aí que a falta de olhos poderia indicar que a criatura viria do fundo do Oceano Pacífico, onde a visão não seria realmente necessária para a sobrevivência do animal, já que a luz não chega até lá. Pés desmembrados. O mistério que vinha assombrando os frequentadores da costa do Mar de Silla, entre o Canadá e os Estados Unidos, a aparição periódica dos pés humanos na areia das praias parece ter sido finalmente desvendado. Entre os anos de 2007 e 2019, houve o aparecimento de 21 pés aleatórios, todos calçados e completamente desligados dos corpos originais. Os primeiros pés foram encontrados por uma garota e um casal que passeavam pela praia no lado canadense daquele mar, que corre ao longo aí da parte sudoeste da Colômbia Britânica e a parte noroeste do estado norte-americano de Washington. Segundo o legista regional da ilha de Vancouver, Rose Stanton, ambos os pés estavam em decomposição, mas ainda tinham carne, disse a ele a CBC. A esses dois pés, ambos de tamanho 44, seguiram-se outros nos anos seguintes, alguns vindo aos pares quase sempre de tênis. Logo, a mídia começou a noticiar o fato, com algumas especulações que iam desde a atuação de um serial killer na região até mesmo a tese da máfia que poderia estar se livrando dos corpos no mar. No verão de 2007, a cientista forense chamada Gail Anderson, da Simon Fraser University, estava conduzindo o estudo para que o Centro de Pesquisa da Polícia Canadense para entender a rapidez com que uma vítima de homicídio se decomporia no oceano. O estudo foi feito no Mar de Silla, onde o terceiro pé apareceu 6 meses depois. A explicação é que qualquer corpo vítima de acidente ou suicídio que afunda no mar é logo atacado por um exército de necrófagos composto por peixes e crustáceos, mas os crustáceos são bem preguiçosos e têm uma preferência por atacar as partes mais macias do corpo, como são os tornozelos, constituídos principalmente por tecidos moles e ligamentos. No processo, os pés logo se soltam separados pelos peixes. Quanto ao motivo pelo qual os pés começaram a surgir nas praias somente a partir de 2007, a explicação foi dada por Laura Yazidjian, antropóloga forense da Colômbia Britânica, a National Geographic. Ela disse isso: foi o novo design dos tênis que passaram a ser confeccionados com espumas mais leves e bolsas de ar nas solas que os tornaram naturalmente flutuáveis. Atualmente, a polícia forense da Colômbia Britânica está utilizando o DNA para ligar os pés às pessoas desaparecidas naquela região. E uma notícia muito boa, pessoal, 9 deles já foram esclarecidos. O picles marinho. Em 2017, a costa oeste da América do Norte foi invadida por estranhas criaturas marinhas. Milhões delas apareceram desde o norte da Califórnia até o sul do Alasca, provocando aí danos às redes de pescadores e intrigando os cientistas. Ainda que pareçam um único animal, os Pyrosama são colônias de formas tubulares e consistência gelatinosa, formadas aí por centenas de milhares de pequenos organismos que se reproduzem aí de forma assexuada. O mistério para os cientistas, pessoal, é que os Pyrosoma são normalmente encontrados em águas tropicais e longe da costa. A primeira colônia foi vista em 2012 lá na Califórnia, e desde então tem se multiplicado aí gradualmente e se expandindo até o norte. Segundo o NOAA, sua população disparou. Os Pyrosoma se parecem com medusas, mas não picam ou queimam. Eles causam grandes dores de cabeça para os pescadores, pessoal, que não conseguem ir trabalhar em um mar repleto com essas criaturas. E ainda que se reproduzam rapidamente, uma mudança de condições climáticas pode reduzir drasticamente a sua população. Criaturas misteriosas. No dia 11 de maio de 2018, por volta das 19 horas lá nas Filipinas, a criatura misteriosa chamou a atenção dos moradores e gerou especulações perturbadoras, tá? O animal misterioso que apareceu no local era extremamente parecido com o encontrado no Oriental Mindoro, mas de acordo com os moradores daquelas aldeias, ele seria um globster e seria um indicativo de negatividade. A criatura, que foi denominada pelos aldeões como globster, seria, de acordo com eles, um sinal de que um desastre está prestes a acontecer. Bom, os moradores locais acabaram se pronunciando a respeito disso. Um deles, chamado Tom Melling, disse que um terremoto está se encaminhando para o Oriental Mindoro. O grande globster é um sinal de que algo ruim está vindo. Por favor, orem por nós. Enquanto isso, o outro deles, chamado Vicente Della Pena, afirmou que muitos ficaram alarmados quando souberam da novidade, inclusive eu. Foi dito que as criaturas das partes mais profundas do oceano começaram a aparecer. Algo ruim pode acontecer. Depois dos moradores tentarem tirar o animal morto lá do mar, as autoridades da marinha acabaram sendo acionadas. O monstro encontrado tinha cerca de 6 metros de comprimento e 4 de largura, além de uma espécime de pelugem estranha. Apesar dos resultados ainda não terem sido liberados, eles acreditam que se trata de uma espécie de baleia ainda desconhecida. Bom, o homem que deu a entrevista disse que a criatura cheirava muito mal. O peixe remo.
Em 2013, um peixe-remo gigante, conhecido também como serpente do mar, foi encontrado nas águas da praia de Santa Catalina, no sul lá da Califórnia. O peixe é um gigante, mede 5,5 metros e pesa cerca de 272 quilos. O animal foi encontrado morto por uma mergulhadora que estava fazendo um mergulho relativamente raso a 9 metros de profundidade, a poucos metros ali da costa. Ela arrastou o peixe até a praia e depois pediu ajuda para conseguir colocá-lo fora da água. A imagem que você pode ver, divulgada pelo Catalina Island Marine Institute, ou simplesmente CIMI, mostra a tripulação do barco escola Tullamore e os instrutores do CIMI segurando o peixe gigante encontrado. A causa de tanta surpresa, além do tamanho do bicho, é porque o peixe-remo é uma espécie de águas profundas do oceano, sendo que seu habitat é de locais com mais de 900 metros de profundidade ou ainda mais do que isso, tá? O peixe-remo pode crescer até 15 metros, sendo considerado o maior peixe ósseo do planeta. Provavelmente essa é a espécie responsável por algumas supostas lendas sobre serpentes marinhas que foram contadas por pescadores e marinheiros. O peixe-remo gigante foi descoberto pela primeira vez em 1772 pelo biólogo norueguês chamado Peter Ascanius. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre algumas dessas coisas encontradas nas praias? Pois é, eu também não. Então, como deu muito trabalho para fazer esse vídeo aqui para vocês, deixa o like, vai, fortalece com o crescimento do canal. Não se esquece de compartilhar com seu pai, sua mãe, vó, tio, cunhada, mano, com quem você quiser. Porque afinal de contas, conhecimento é para tudo e para todos. Não esquece, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.